mas eu vou ler ele todo para dar contexto, do 1 ao 10. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse atirada ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Acautelai-vos. Aí ele começa. Acautelai, cuidado para não alcançar um resultado. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aí ele conta uma parábola, tudo no mesmo contexto. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, pois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer o servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Jesus fala do escândalo, tudo no mesmo contexto. Ai daquele por quem vive o escândalo. Em sequência, ele fala de perdão, para a gente perdoar. Quantas vezes foi necessário? Resumindo, em seguida ele conta uma parábola sobre serviço. Eu li isso daí no banco, no último culto que nós viemos aqui, na quinta-feira. Eu estava ali no banco e alguém leu sobre o perdão, e eu continuei para ver o contexto, e vi Jesus contando uma parábola sobre servir. Eu falei: Jesus, que mistério que é esse? E toda vez que uma palavra me desperta curiosidade, eu não entendo, eu falo: não, se entender isso aqui, eu começo a mastigar ela. E desde o último culto eu comecei a mastigar essa palavra. E eu falava: Senhor, mas é uma palavra de missão. Mas Jesus falava para mim: mas, se você não entender, se você não passar por isso daqui, não adianta fazer missão. Se você não passar por João 3, não adianta você querer fazer missão. Porque tinha um príncipe em Israel, um fariseu chamado Nicodemos, que entendia a palavra assim, ó, de cor e sorteado. Ele ensinava, ele era mestre, príncipe em Israel, ele ensinava. E quando Jesus foi falar para ele que era necessário para entrar no reino de Deus, nascer da água e do fogo, ele não entendeu o que Jesus estava falando. E Deus falou para mim, quando eu tentei entender essa parábola: é necessário nascer de novo para poder entender que Deus tem que ser servido. Não é nós que vamos ser servidos. Nós viemos para servir. Mas o homem natural não vai compreender isso daqui. Primeiro tem que passar pela
grande, o grande é pequeno. O bem-aventurado é o que chora, é o que sofre. E se você não tiver o Espírito Santo morando dentro de você, e com seus olhos abertos, você não vai compreender. E vai ser insuportável servir a Deus. Você vai lutar contra uma correnteza. É isso que Jesus vai explicar aqui. Quando eles falam, muito difícil o que o Senhor está falando. Numa época em que, se a mulher adulterasse, ela seria apedrejada, era tudo ferro e fogo, onde os homens que representavam a lei, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, estava tudo soberbo, até o cabelo escorrendo soberbo. Nessa época, Jesus fala para perdoar. Se pecar 7 vezes por dia e vier até você, perdoa. E eles falam, porque ai daquele por que iria escândalo, Jesus já preparou eles antes. Melhor ser que amarrasse uma pedra no pescoço e lançasse no mar. Ai daquele. Aí eles falam, e Jesus em seguida fala sobre perdoar. E eles falam, Senhor, então aumenta-nos a fé. E é engraçado que Jesus conta uma parábola para eles falando de serviço. E na verdade não é sobre serviço. Na verdade a parábola é sobre humildade. Sobre humildade e soberba. Porque se você tiver a humildade, você consegue se diminuir. A pessoa humilde, ela consegue se diminuir para aprender. Ela consegue ouvir quando alguém está ensinando. A pessoa humilde, ela consegue pedir perdão, mesmo que ela não esteja errada, para que haja paz entre as pessoas. A pessoa consegue se diminuir. E Jesus vem de uma certa maneira dizendo, realmente, vocês precisam de fé, porque se vocês tiverem fé, ele fala, como um grão de mostarda, você vai pedir para a moreira que ela mude de lugar e ela vai se transportar para o mar. Realmente, para crer nas minhas palavras, que anda na contramão do mundo, vocês precisam de fé. Mas na verdade, o que eu estou querendo ensinar para vocês, é que vocês precisam de entender que sem humildade, não tem como ter fé, não tem como ter perdão, não tem como ter nada. Porque o ser humano nasce com a soberba. O ser humano nasce com a... só dói nele. Ele abre a boca e ofende, mata, arrebenta com todo mundo. Mas se falar uma palavra, ai, estou ferido. Eu sou tão perseguido. Arrebenta com todo mundo, mas tudo nele dói mais. Ele não se importa de ferir as pessoas, mas nele você não pode falar nada que já está morrendo. Porque você feriu. Ah, eu estou ferido. Como eu sou perseguido? Ego. Sabe o que é ego? Soberba. O ser humano nasce na soberba. Nasce querendo puxar a farinha para o lado dele. É da nossa natureza. A maior parte é nossa, o que sobrar é dos outros. E Jesus anda na contramão do mundo. Ele vem mudar a nossa natureza. Ele vem falando, se nós não nascermos de novo, de maneira nenhuma, ele fala, nós vamos para o reino do céu. Porque é necessário o arrependimento, se diminuir, se encher do Espírito Santo para poder conseguir caminhar com ele, porque você não vai conseguir caminhar não. Aí ele conta uma parábola, quando eles falam, difícil a coisa tem nos dado, aumenta a nossa fé. E Jesus vem falando para eles, vocês for humildes, vocês conseguem. Se você conseguir se diminuir, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Sabe essa perturbação que não tem descanso na alma? Essa perturbação, esse agito, eu não consigo sentir Deus. Eu fui no culto, mas não estou sentindo Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, paz para vossas almas. A falta de paz é falta de humildade, é falta de diminuir. Mas dói diminuir, não, mas dói, né? Como dói
muita gente ainda não entendeu, porque ainda acha que é Deus que tem que servir. Não é ele que tem que servir a Deus. E tem gente que ainda não entendeu que Deus é prioridade. Prioridade é primeiro. Tem gente que ainda não entendeu. Aí ele começa a contar para os discípulos: eu vou ensinar vocês a diminuir, eu vou ensinar vocês a pedir perdão, eu vou ensinar vocês a não fazer ser pedra de tropeço e escândalo dos outros. É simples a receita. É só diminuir, aprender de mim. Aprende comigo. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Quando a pessoa trabalhou o dia inteiro, cuidou da lavoura e cuidou do gado, ele vem para dentro da casa do seu Senhor, e o Senhor vai falar para ele: vai, senta aí para você comer. Você acha que você veio aqui para ser servido? Cada pessoa que veio aqui na frente e teve uma oportunidade, serviu a mesa do Senhor. Eu comi de cada pessoa que veio aqui na frente, cada louvor que foi falado aqui, eu estava me alimentando. Eles estavam servindo. Eram servos que estavam servindo. Presta atenção. E que antes, presta atenção, irmãos, não lhe diga, porque Deus vai dar para você comer. Prepara a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerá tus ingredientes. Irmãos, todos nós trabalhamos. Eu já falei aqui, seja na obra de Deus, alguém deve ter feito uma visita aqui, já orou com alguém, eu já veio. Já fez
Tira esse lixo do seu coração hoje. Tira agora. Agora alguém te feriu, alguém te magoou. Você pensou em mudar de igreja porque alguém te feriu? Tira esse lixo de dentro do teu coração agora. Hoje. Deus está te falando. Perdoa. Quantas vezes foi necessário? Perdoa. A Flávia, na humildade dela hoje, falou uma coisa que entrou no meu coração. Assim, eu falei, que coisa bonita que a Flávia falou. Não foi hoje, não, foi ontem. Uma pessoa foi ríspida e grossa, totalmente sem educação. Ela olhou na minha cara, sorriu e falou assim: mãe, para que ser azedo desse jeito? O que ganha de ser azedo desse jeito? Mãe, mas eu tenho dó. Porque não mudou nada na minha vida. Eu estou feliz, eu estou bem do mesmo jeito. Mas a pessoa ríspida, amarga desse jeito sofre. Mãe, eu preciso orar por ele porque ele sofre. A pessoa amargurada da vida, que tudo vem na patada, tudo responde na patada, é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que precisa de oração. Uma pessoa que é ferida na alma, precisa muito de oração. Eu falei, meu Deus, ela entendeu que não muda nada na vida dela, a pessoa ofender ela. Que ela não tem que trazer o lixo para dentro do coração dela. Porque se eu tenho lixo dentro do meu coração, eu vou sair espalhando lixo no coração dos outros. Pega quem quer. Pega o lixo quem quiser. E guarda o lixo dentro do coração quem quiser. Se você falar, nossa, mas quem sofre é quem está amargurado e dando patada em todo mundo. E você não muda nada na sua vida. É amor que você tem que sentir para as pessoas. É compaixão. É isso mesmo, Flávia. É essa tocada aí. Não muda nada na sua vida, porque você é feliz. Você falou, eu estou bem. Eu estou leve, eu estou rindo o dia inteiro. A grosseria que me fez não mudou nada na minha vida. Mas eu tenho dó pela pessoa. Porque precisa ter paz. Essa pessoa não tem paz, precisa ter paz. É isso que é ser cristão. Não tem problema se te ofendeu, se te magoou, vou lá, vou bater, vou quebrar tudo. Estou ferido, sou perseguido. Ah, para com isso, cresce. Cresce, pelo amor de Deus, cresce. Está na igreja faz quanto tempo? Para com isso. E não só Deus tem que ser servido. Porque tem gente na igreja que acha que Deus tem que servir ele. Eu vim aqui para dar uma real a nós. Porque Deus sempre fala comigo primeiro. Não precisa se ofender, porque Deus bate comigo primeiro, porque eu vou dividir para vocês. Deus mostra que Ele fala para mim primeiro. Ah, prioridade, meu Deus do céu. Mas tem muita gente que não entendeu ainda o que é isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus é tão poderosa, irmãos. Quando eu entendi isso, eu parei de trabalhar até 11 horas da noite e comecei a não deixar de faltar no culto para poder servir ao Senhor. E nunca mais me faltou nada. Essa palavra é tão poderosa, irmãos, que quando eu entendi que não é o que sobra que eu dou para Deus, porque como que eu vou dizimar se não sobrou? Não é sobra, é primícia, primeiro, pelo amor de Deus, primícia, primícia, primeiro, primícia, primeiro. Primeiro Deus. Mas não sobrou, a conta de luz está atrasada. Primícia, primícia. Será que eu tenho que repetir 10 vezes? Primícia, 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 primícia. É primeiro. Serve a mim primeiro. Serve a mim primeiro. Sabe por que está pelejando? Serve para mim primeiro. Sabe por que ele não está dando? Serve para mim primeiro. Sabe por que ele está passando peleja? Serve para mim primeiro. Meu Deus! Está na igreja escutando isso há quantos anos? Para de reclamar que não deu porque não serviu a Deus. E eu não estou falando isso, pelo amor de Deus. Porque o pastor tem que enriquecer e andar de carro novo, para de ser ignorante, para de ser fariseu. Pastor nessa igreja nem coloca a mão no dinheiro. Dinheiro aqui é na mão de tesoureiro, primeiro, segundo e terceiro. Aqui não passa dinheiro na mão de pastor. Não é para ele ficar rico e nem comprar carro, não. Pelo amor de Deus, se liberta dessa mentalidade maligna. Essa mentalidade que está fazendo você passando necessidade. Essa mentalidade que está fazendo você pelejar. Essa mentalidade que não sobra. Eu aprendi com a minha sogra. Deveria ter
mas trabalha dentro da minha casa também. Trabalhou o dia inteiro no campo, não vou na igreja que eu estou cansado. Cria vergonha na sua cara. Trabalhou o dia inteiro, não vai na igreja porque está cansado. Na hora de adorar a Deus, 1h30, está cansado. Na hora de agradecer o que Ele te deu o dia inteiro, o livramento, a saúde, o teto para você dormir, a comida na tua mesa. Na hora de vir na igreja para agradecer, 1h30 você está cansado. Cria vergonha na cara, pelo amor de Deus. É Deus em primeiro lugar. Olha a igreja vazia no domingo. O que está acontecendo? Cadê a gratidão a Deus? Cadê pôr Deus em primeiro lugar? O que não entendeu ainda? O que não entendeu que Deus tem que estar em primeiro lugar? Por isso que está pelejando. Ele já nos deu tanto. Ele já nos fez tanto. É constrangedor. A Tabata hoje ligou para mim e falou: Renata, é constrangedor, o amor de Deus. Eu estava com vontade de comer pizza daquela marca cara e na correria eu não conseguia. Eu falei: vou pagar tudo isso, não comer sozinha é muito caro. Vou pedir a brotinha, até a brotinha é caro. Eu só pensei. Hoje os hóspedes trouxeram uma pizza para mim com cada sabor de um. Renata, Deus cuida dos mínimos detalhes. Ela está lá em Caraguá, ela dizia todo mês, tá? Só para vocês saberem. Ela está lá em Caraguá, mas ela se considera membro desse corpo. Ela fala comigo todo dia. E ela dizia todo mês. Não deveria falar isso porque eu sou tesoureira, expõe a fonte de ética. Mas só o que eu estou querendo que vocês entendam é que eu não estou querendo constranger ninguém. Eu não estou querendo ofender ninguém. Acabei de falar aqui de pessoa ferida que vai trocar de igreja. Eu estou querendo que vocês sejam abençoados. Eu estou querendo que vocês entendam que quando a gente se desprende das coisas desse mundo e busca primeiro o reino de Deus, quando você pega esse mistério, Ele cuida de tudo. E a prosperidade não é só financeira, é na saúde. Você não fica doente. É na saúde, é na alegria da família, é na paz. É em tudo, a prosperidade é em tudo. Se você põe o reino de Deus em primeiro lugar, é em tudo. Você precisa entender isso para você ser abençoado e para você parar de choramingar na igreja, pegar no microfone e falar: como eu sofro, como eu sou perseguido. Agradece mais e reclama menos. Você tem muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. Muito mais motivo para agradecer. E ele continua aqui, porventura terás de agradecer o Senhor por você ter feito o que é a tua obrigação. Obrigação. Evangelizar, obrigação. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Olha o que é se diminuir. Aprende o que é ser humilde, se diminuir. Apóstolo Paulo fala: se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque é imposta esta obrigação. Ele entendeu. Você não faz mais que a sua obrigação. Sabe quando o filho chega e fala: mãe, eu arrumei minha cama. Você fala assim: você não fez mais que a sua obrigação? E o filho fica dolorido? Pois Deus te fala nessa noite: falar do amor de Deus, evangelizar e ser firme e constante na casa do Senhor. Você não faz mais que a sua obrigação. Ele cuidou do seu dia inteiro, ele deu livramento, ele deu casa, comida, veste, paz, sombra. E você está achando ruim, está cansado de vir na igreja 1h30 agradecer. Agradecer a Deus, está cansado? Você não faz mais que a sua obrigação. A palavra é dura, mas é real. Você não está aqui para ser servido, você vem aqui para servir. Você não faz mais que a tua obrigação. Davi, no Salmo 124: se não fosse o Senhor, se não fosse Deus, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os adversários se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivo. Se não fosse o Senhor. Ele era rei em Israel, e ele falava: miserável homem que sou. Sabe o que é isso? Humildade. Reconhece que nós somos barro, é a casa, nós somos o templo, valioso é o cabelo de nós. Ele é valioso. Deixa o Espírito Santo sair de nós para vocês verem só o que nós somos. Nós somos o que nós éramos antes de conhecer. É aquilo lá que nós somos. Se nós tirar o Espírito Santo de dentro de nós, é nós que precisa dele. É nós que precisa dele. Ele tem que servir nós, não. É nós que tem que servir ele. E missão é isso, é serviço. É serviço. Davi: eu sou pobre e necessitado. No Salmo 40, um rei falando isso. E a Renata, comedor de feijão, ainda vou me achar alguma coisa?
de nós, fica com essa palavra também. Você está muito preocupado em cuidar das coisas de fora, mas não está querendo cuidar das coisas de dentro? Se serve essa palavra, vocês podem meditar nisso também. Eu estou muito preocupada em andar com o cabelinho na régua, com o terno, com o coque, com a saia dando pé. Mas eu estou cuidando das coisas de dentro? Eu estou muito preocupado com a aparência de fora, mas e de dentro? Porque Deus pode falar assim com você sobre o serviço de fora e o serviço de dentro. Pode falar do trabalho de fora e das coisas de dentro. Eu não sei como Deus está ministrando no seu coração. Eu sei como Ele ministrou no meu. Eu acho que cuidar só das coisas de fora é suficiente. Você acha que é suficiente? Aí eu faço a última pergunta para você e para mim, para nós. É só 3 perguntinhas para você meditar na hora que você for dormir. Eu tenho sido humilde? Ou eu tenho sido soberbo? Eu já pensei em mudar de igreja umas 10 vezes porque alguém me feriu? Ou eu perdoei essa pessoa? Passei por cima e perdoei, porque eu amo essa pessoa e eu preciso amar as pessoas para entrar no céu. Quanto mais o irmão, os domésticos da fé. Até o que roubou meu carro lá, eu oro para ele e desejo bem. Quanto mais o irmão, os domésticos da fé. Provérbios 16, 18, para finalizar. A soberba precede a ruína, a altivez precede a queda. E Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você pedir mais fé para Deus,